Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao canal. Nobres amigos que acompanham esse trabalho, quero fazer uma aclaração sobre o termo filosofia e o que significa isso em essência, pois após conhecermos e liquidarmos o período de dúvidas e conhecermos com exatidão o que é e o que as coisas são, o que o mundo é e o que é o ser humano, só resta um inequívoco significado para isso. Filosofia é filiação aos sofos, filo é filiação, é ordem, reino, família, filiação, filo, e sofos é como os gregos chamavam o grande saber universal, não o saber particular, não o saber que imagina cada um em sua doxa, em sua opinião pessoal, em sua ilusão pessoal, mas o saber em sua macro consideração, ou seja, os sofos enquanto saber universal. Não se enganem que seja possível que eu forneça esse ensinamento agora e por aqui. Dizer o que é o sofos não é possível em uma frase humana. Não é possível transmitir 40 anos de edificação de um templo interior, de uma caminhada, de uma ascensão em direção aos sofos em uma frase, em alguns minutos, em uma fórmula, pois isso não é algo para ser passado dessa forma. É uma busca pessoal que cada um de vós deve empreender, se assim acordar a tempo. Portanto, filosofia é filiar-se aos sofos, é unir-se aos sofos, o saber. E quando realizamos esse feito, nós nos tornamos algo além de humanos, pois o humano conhece propriamente não os sofos, mas o sofisma. Ao não conhecer os sofos e não filiar-se aos sofos, ou seja, não ser filósofos, os seres humanos apenas mantêm-se no nível do sofisma. E o sofisma, para quem não sabe, foi muito bem delineado por Platão, delineando aqueles que tentam burlar o saber por meio de suas imaginações pessoais, por meio de suas criatividades humanas, mas nenhuma dessas inventividades acessa os sofos, permanecendo ao nível do sofisma. Também Platão narrou em seu livro Fédon, onde descreve a morte de Sócrates, o julgamento de Sócrates pelo tribunal ateniense, justamente por ter ele, Sócrates, se tornado filósofo e diferido da ordem dos sofistas, ou seja, da ordem dos tergiversadores, daqueles que só sabem inventar, enganar, ludibriar e mentir, embora todos estejam acostumados com essa atividade e todos toleram uns aos outros nesse subnível, pois é um subnível. Então, naquele livro que citei há pouco, o Fédon, Platão descreve o julgamento de Sócrates e as conversas que tiveram lugar nos dias que antecederam a execução do nobre filósofo ateniense Sócrates. E Sócrates, daquela vez, declarou uma frase difícil de entender, pois os sofistas não conseguem entender isso. Apenas os que buscam, os que investigam,
os que acordam a tempo podem dirigir-se a compreender um dia o que disse Sócrates. E Sócrates disse, está narrado, está grafado, está registrado no livro Fédon de Platão, que só se pode filosofar, ou seja, se unir aos sofos depois de morto. E como em outras ocasiões, o ser humano, cheio de opiniões, arrogância, ego e erro, interpreta isso como se fosse a morte do corpo. Eu repito aqui mais uma vez: Sócrates não se referia à morte do corpo. Sócrates estava se referindo à morte da personalidade que os governos e toda a humanidade horizontal, todas as instituições criativas e burlescas semearam nessa terra, dando origem às personalidades humanas, os sofistas, esses que querem burlar os sofos, que se riem dos sofos, que se acham melhores que os sofos, tudo na ordem da doxa, da opinião, da arrogância e do achismo. Portanto, o que disse Sócrates daquela vez, só se pode filosofar depois de mortos, significa que nós devemos vencer a personalidade mundana ou a personalidade horizontal ou aquela que nos foi dada, que apenas copiamos das instituições que encontramos prontas, pois isso não é pensamento, isso é imitação. Isso é reprodução barata de uma civilidade ordinária que apenas se revela para a guerra, para a destruição, para a vaidade, para a fofoca, para a arrogância e para a inutilidade. Portanto, senhores e senhoras, só se pode filosofar depois de morta essa personalidade medíocre, essa personalidade da mídia, da média, portanto, medíocre. Assim, esse é mais um momento que faço aclaração sobre a verdade dos textos, sobre a realidade dos fatos. E então, mais uma vez, venho a esse canal esclarecer que filosofia só tem um e único significado: a união aos sofos. E tudo mais que não chegue a esse nível é sofisma. E os sofistas não conseguem contrapor-se aos filósofos verdadeiros, aqueles que se unem ao sofos real, pois ao unirmos-nos ao sofos real, somos munidos do saber real, da realidade, e deixamos de ser opinativos, deixamos de ser doxológicos, deixamos de usar a personalidade ordinária como todos usam, e assim construímos aquela passagem interior que disse também o nobre Cristo, para que saiamos da mente ordinária e nos encaminhemos à alma, ao espírito ou ao reino superior que está dentro de nós mesmos. Contudo, é preciso fazê-lo, além de instruir, ler e saber a respeito, é preciso fazê-lo, é preciso praticar isso. Só então o termo filosofia, união aos sofos, adquire um valor real em nossa vida. Daí por diante, segue-se uma imensa luta com os sofistas, pois o que há nesse mundo são sofistas. Todos se acostumaram a isso e cada um que atinge os sofos luta à sua maneira. Eu estou lutando da minha, quase solitário e sozinho. E isso é uma vergonha para todos aqueles que não seguem esse exemplo. Um bom dia a todos. Até a próxima oportunidade.